Lucas, capítulo 2. Versículos 8 e 9. Lucas, capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Podeis assentar, queridos. Quero ser bastante didático e resumir aquilo que Deus preparou para os nossos corações. Glória a Jesus. Temos falado nas últimas semanas sobre esse momento tão especial do nascimento de Jesus. E hoje queremos falar sobre esse encontro que Deus proporcionou para aqueles homens que estavam ali no campo. O nascimento de Jesus, ele envolve, irmãos, o momento mais glorioso da humanidade. Amém. O nascimento de Jesus dividiu a história humana antes e depois de Cristo. Natal não tem nada a ver com Papai Noel, não tem nada a ver com rena. Amém. Papai Noel não tem nada a ver com árvores cheias de bolas. É verdade. Natal não tem nada a ver com troca de presentes. Não. Natal tem a ver com Deus se relacionando com os homens. Oh, louvado seja. Eu e você somos obra das mãos de Deus. Fomos criados por Ele. Não somos obra do acaso. Quando olhamos para nós, percebemos tem algo lindo em nós. E não falamos do aspecto apenas da beleza transposta humana, a beleza avaliada pelos homens. Não, entenda. Já olha para o teu corpo. O funcionamento, seus ossos, dedos, pele, carne, seus olhos. Entenda, a íris dos seus olhos, ela é única no mundo. O formato dela, só você tem. Temos 8 bilhões de pessoas. A que você tem é única. Quando você olha para a sua mão, você tem aqui uma digital que ninguém tem em 8 bilhões de pessoas sobre a Terra, porque é único. O teu DNA é único. Isso não é obra do acaso. Há um Deus que te criou, que te formou, porque Ele ama você. Glória a Deus. E em todo esse tempo Deus tem guardado os homens. Quando o homem pecou, Deus não o abandonou, mas a sua graça, o seu amor foi tão lindo, tão tremendo, é que Ele, o próprio Deus, que foi rejeitado pelos homens, desobedecido, o homem fez seu papel de rebelião, pecou contra Deus, mas o Deus do céu, o Deus de amor, o Deus de graça, Ele outorgou ao homem o direito de perdão. Como? Através do próprio envolvimento dele. Deus não mandou o homem agora se vira, você arranjou o problema. Porque nós, seres humanos, somos assim. Quando alguém nos causa um problema, dizemos: se vira, resolva. Deus não. Ele se investiu de graça, de amor e ternura e disse: vou resolver o seu problema. Porém, nenhum homem sobre a terra poderia pagar o preço do pecado, porque todos já nascem pecadores. E por todos nascerem pecadores, trazendo já essa marca do pecado, ninguém poderia nos substituir. Ninguém poderia assumir o nosso lugar. Porque quando o homem peca, quando o homem ele faz da sua vida uma vida pecaminosa, ele faz a sua natureza. Ou melhor dizendo, quando o homem morre, ele morre porque sua natureza é pecaminosa. Ele está recebendo a consequência daquilo que ele mesmo fez. Como Deus resolveria isso? A Bíblia diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O próprio Deus, Aleluia. ele entra dentro da trama da história e começa a trabalhar para que o seu filho viesse ao mundo, para pagar o meu, o teu pecado, assumir a minha culpa, a tua culpa. Não há na história humana nenhuma narrativa de história de amor tão repleta de graça como a encarnação de Jesus, como o nascimento de Jesus. Quando olhamos para a história do nascimento de Jesus, dramatizada aqui pelos irmãos, o nosso coração tem que encher de júbilo, de alegria, de deleite. Por quê? Porque o nascimento de Jesus não foi um acaso, foi planejado pelo próprio Deus. O profeta Isaías, 700 anos, 7 séculos antes de Jesus nascer, ele profetizou que uma virgem conceberia e haveria de dar luz ao filho. Mas isso é impossível, pastor. Sim. Natal fala de quebra de paradigmas. Deus, ele usa o seu poder e o seu milagre para quebrar um paradigma humano. Nenhum ser humano nasce sem a junção de um homem e uma mulher. Porém, o Filho de Deus não teria esse encontro entre um homem e uma mulher, pois o próprio Deus haveria de gerar no ventre de Maria o seu filho. Glória. Quebrando um paradigma humano, quebrando um princípio que todos os seres humanos teriam que passar. Mas por que fez isso? Para que Jesus não nascesse trazendo em si a marca do pecado. Ele é divino. Paulo, ele explica isso dizendo da seguinte maneira: esvaziou-se a si mesmo, tendo ele em forma de Deus, se esvaziou, assumiu a forma humana, ele tornou-se semelhante aos homens, ele foi reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Quando falamos de humilhação de Jesus, nós não falamos do Gólgota. A humilhação começa em Belém. Por que, pastor? Porque Belém transporta-nos para entender que a graça de Deus foi tão grande, tão maravilhosa, tão esplêndida, que o próprio Criador, ele entra no mundo das suas criaturas. Mas de que maneira ele entra? Ele entra em forma de um bebê. Veio viver entre nós, veio habitar entre nós. A nossa mente pequena, finita, não consegue entender essa grandiosidade desse projeto de Deus. O próprio Deus desce para estar entre os homens. E como é que ele vem para estar com os homens? Não tinha um palácio, não havia nenhuma carruagem para o carregar. Pelo contrário, acabamos de ser apresentado aqui, havia apenas uma manjedoura. Semana passada eu preguei aqui e disse: não havia lugar para ele nas estalagens, estavam cheios de massa, e não houve espaço para que o Filho de Deus pudesse encontrar hospedagem naquelas casas. Nasceu em uma manjedoura. Era um outro paradigma que era quebrado. Porque quando fala de realeza, quando fala de um rei, estamos falando de pompa, estamos falando de glória. Eu estou procurando um papel aqui que eu havia trazido, mas eu acho que eu perdi aqui. Mas eu vou dizer para você. Eu estava lendo uma matéria sobre quando a rainha da Inglaterra, ela esteve nos Estados Unidos. A pompa necessária, traje, roupa, aparatos, os aparatos necessários para receber a rainha, custou para os cofres da Inglaterra quase 200 milhões, pelo tempo de estadia que ela esteve ali. Esse é um custo para receber alguém da realeza. E eu te pergunto, o que os homens ofereceram para receber o grande rei dos reis e senhor dos senhores? Nada. Desprezo, ingratidão,
desobediência. Misericórdia. Portas fechadas, corações fechados. Mas ainda assim, Deus não cancelou o seu projeto. Deus, a seu infinito amor, graça e misericórdia, olhou para o homem, mesmo ele não tendo o seu coração grato. Ainda assim, ele nos outorgou o grande presente, que é o seu próprio filho. E esse texto que nós lemos aqui, vou apenas me focar aqui, para esse momento tão glorioso. Maria engravidou-se. José, sendo aquele que estava noivo dela, assumiu a paternidade, cuidou, saiu de Nazaré, desceu e foi até Belém. Falamos sobre isso já em outras palavras, em outras mensagens. E quando chega ali o momento de dar a luz, para cumprir a profecia de Miqueias, que o Filho de Deus nasceria em Belém. E ali, naquela noite, aquele casal, desprovido de recursos, desprovido de pompa, recebem não uma criança normal, criança essa que não teria outra igual, nasce entre os homens. João, ele explica isso dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus entre os homens. Aleluia. A palavra que o anjo disse para Maria, ele será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Glória a Jesus. Outro paradigma, Deus ele quebra. A natureza divina entra no ciclo do mundo e faz uma mesclagem, uma junção que a biologia não consegue explicar, a teologia muito menos, a ciência não tem como. Duas naturezas, natureza divina mesclada à natureza humana, nasce Jesus. 100% Deus, 100% homem. Nasceu em forma de um bebê, como todos os seres humanos. E ali estava a graça revelada, manifestada. Maria, uma mera e simples jovem, não uma rainha, não uma princesa, uma serva de Deus, disposta a servir ao Deus eterno através do seu ventre, para trazer à luz aquele em que pela qual haveria de ser o meu Deus. Glória a Deus. Sozinhos, talvez ajudados pela generosidade daqueles que viram a aflição de um casal com a mulher à beira de dar à luz. A criança nasce. E o que acontece, pastor? É o texto que lemos. Próximo daquele local, Deus resolveu fazer algo esplêndido, maravilhoso. Diz a Bíblia que os céus, lá dos altos céus, um anjo, verso 8, ora naquela mesma comarca, havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor vem sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Entenda uma coisa: aqueles pastores eram homens simples, eram pessoas em que pela qual não eram bem vistas dentro do seu processo profissional. Lembrando que nós tivemos, Jacó foi pastor de ovelhas, Moisés foi pastor de ovelhas, e a maior referência, Davi, pastor de ovelhas. Recordando, onde é que Davi cuidava das ovelhas? Belém. Exatamente na mesma comarca. E Deus resolve se revelar para os pastores de Belém. 1000 anos atrás, o jovem Davi estava ali pastoreando. E lá, naquele pasto,
Deus também se revelou ao coração dele, a ponto da Bíblia dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Belém já tinha sido palco dessa manifestação de Deus para um jovem pastor. E 1000 anos depois, está ali pastores, creio eu, com seu coração pungidos, desejando a salvação de Israel. E Deus, que é gracioso, maravilhoso, que não te mede pelo que você veste, não te mede pelo tipo de calçado que você calça. Ele não te mede por quanto você traz no bolso, pelos diplomas que você tem na parede, pelo carro que você dirige, pela casa que você mora. Não é isso. Ele te mede pelo amor que ele tem pela tua vida. Glória a Jesus. Ele te ama se você tem, se você não tem. Não importa quem você seja ou o que você conquistou, Ele ama você, independente de qualquer coisa. Glória a Deus. E Deus manifesta o seu amor àqueles homens. E a Bíblia diz que um anjo de Deus quebra o silêncio daquela noite e fala com eles, ministra a eles. O anjo do Senhor veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Glória que paira, uma luz que brilha na escuridão da noite de Belém. A glória cerca eles. E aquele anjo, percebendo os olhos assustados daqueles homens, pois uma manifestação divina sempre causou mesmo no meio do povo de Israel certo temor, porque consideravam que ao ver uma manifestação divina ou angelical, isso proporcionaria morte. Mas aqueles anjos não estavam ali para punir. Aqueles anjos não estavam ali para trazer juízo. E por isso que a primeira mensagem que aqueles anjos trazem é: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aquele anjo diz para eles: não tenham medo. Não precisa ter medo das coisas de Deus. Você não precisa ter medo do divino. Você não precisa ter medo do Senhor. Porque Ele já providenciou meios e forma de você se relacionar com Ele. O perdão, a graça, nos envolve de tal forma que Ele toma os nossos pecados, nos purifica, nos limpa e nos habilita a nos relacionar com Ele. Por nós mesmos é impossível o ser humano, sem Jesus, se relacionar com Deus, porque nossas injustiças, nossos pecados, nossos erros não nos permitem relacionar com Deus. Mas Ele providenciou o meio pela qual todo homem pode chegar a Ele. A mensagem é essa: não demais, porque eu trago novas que são de grande alegria, que será para todo o povo. Está dizendo: para todos os homens eu vos trago novas, boas novas, Glória a Jesus. boas notícias. Existem boas notícias do céu. E hoje eu quero dizer para você: as boas notícias do céu é que você é amado, você é amada, você é precioso, você é preciosa. Deus ama você. Deus tem um plano livre e eterno para a tua vida. A vida do homem consiste em 70, 80 anos, e o que passa disso é enfado e canseira. Ninguém fica para semente sobre a terra. Todos nós, se Jesus não voltar, teremos que passar pela morte. E o que vem após a morte? Essa é a pergunta filosófica. O que há após a morte? Por mais que os homens filosofem sobre isso, ninguém pode falar sobre a morte, a não ser Jesus. Sabe por quê? Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E por isso Ele hoje pode dizer para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Ele tem direito de nos dar a vida eterna, porque Ele venceu a morte. Glória a Jesus. Aqueles pastores ali no campo que receberam essa palavra, ouviram ainda mais dizer: olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele está dizendo, o anjo está dizendo: hoje marca uma nova história para a humanidade.
nasceu o Filho de Deus entre os homens. Paulo, ele explica isso dizendo: vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Sim, no tempo de Deus nasce o nosso Senhor Jesus. E o anjo está dizendo para aqueles homens, na cidade de Davi: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E diz a Bíblia então que, no mesmo instante, aquele cenário que já estava repleto de glória é tomado por uma manifestação celestial. Aleluia. Algo nunca ocorrido sobre a terra. Os céus são tomados pelos anjos de Deus. Um grande coral é formado nos céus. A Bíblia diz: no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Glória a Jesus. Pode botar o louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus. Louvado o nome. Os céus foi tomado pela glória. Anjos cantavam, anjos entoavam louvores a Deus. Glórias a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O louvor tomou conta daquele espaço. Aleluia. A glória de Deus pairou naquele local. Glória a Deus. Homens simples, homens que pouco tinham para oferecer para Deus, mas ele fez questão de se manifestar ali em Belém. Assim Deus tem feito comigo, com você. Não é por mérito, não é por aquilo que fazemos, mas é por causa da graça dele que ele se revelou a mim e a você, porque ele é o Salvador que nos resgatou, que nos lavou de todo o pecado, que nos purificou de toda imundícia. Os céus estavam em festa, os anjos cantavam, mas não era por causa deles. Escuta isso, não era por eles, era por nós, por nós, por nós. Os trago boas novas de grande alegria. Alegra o teu coração, tem esperança para você. Pode ser que você não consiga realizar os seus sonhos aqui na terra, pode ser que você não consiga concluir aquilo que você deseja, mas o mais importante já está preparado para você. Alegra o teu coração, tem uma eternidade que te aguarda, tem um céu de glória preparado para você. Aleluia, só teu nome, Deus. Te adoramos, te adoramos. Adoramos, Jesus. Adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós somos dignos, nós somos merecedores. Glórias ao teu nome, Jesus. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigado, Deus, por cada um dos teus irmãos. Nós oramos a Ti e pedimos a Ti, Senhor, renova esse coração, traz alegria, gozo, por tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Obrigado, Deus, pelo teu presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou a nós e nos deu direito de vida eterna.
do Fábio. Visita aquela jovem agora e libera uma palavra de cura sobre aquela moça. No nome de Jesus. Também oramos pelos nossos visitantes. Ó Deus, que o Senhor fale, que o Senhor ministre no coração deles, que o Senhor os abençoe, ministrando e revelando a tua vontade e o teu querer ao coração deles. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Temos um chocolate quente, ele é